Boa noite. Gostaria de tratar hoje sobre ansiedade e depressão. E antes de começar a falar, eu gostaria de citar um versículo bíblico que está lá na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade e até de depressão, por tudo que temos passado, né? Não só agora no tempo presente, com essa pandemia, mas já faz tempo. Porque desde há muito tempo que se percebe a humanidade acentuadamente ansiosa. A modernidade chegou, já estamos na pós-modernidade, com muitos avanços tecnológicos nas mais diferentes áreas. Porém, nota-se que cada vez mais a ansiedade atinge as pessoas. É um problema de tal monta que os laboratórios farmacêuticos estão, a olhos vistos, auferindo lucros sempre crescentes com lançamentos dos mais diversos e diferentes medicamentos, os chamados ansiolíticos. Ainda bem que nós temos isso aí para ajudar-nos, né? Visando o quê? O combate do mal do século, ansiedade e depressão. Interessante e há que se destacar neste momento, que os resultados não têm sido os melhores. E em virtude da progressão dos sintomas da ansiedade, chega-se a angústia, que é a ansiedade intensa, mergulhando-se na depressão, fazendo com que haja um salto dos ansiolíticos, os remédios que combatem a ansiedade, para o uso dos antidepressivos. Disto tudo, depreende-se que não se consegue êxito no tratamento, pois os medicamentos citados, na sua maioria, trabalham sobre os efeitos, deixando de atacar o problema diretamente em sua etiologia, sua origem, sua causa. Trata-se o efeito, mas não a causa. Toma-se remédio para a febre, porém não se trata daquilo que origina esta. Alguém poderia lançar a seguinte pergunta: a causa, ou melhor, as causas não são conhecidas? Resposta: claro que sim. Mas isto não faria com que o tratamento se tornasse mais fácil. Agora aqui eu quero destacar algumas dessas causas. Fatores desencadeadores da ansiedade. Tá? Há muitos. Eu quero aqui falar apenas em 4. Primeiro, eu quero falar sobre a impaciência. A impaciência, a falta de paciência, faz parte da natureza do homem. Faz parte da natureza do homem. Os demais animais, eles permanecem na mesma condição como formados. Uns andam e outros até correm muito. A chita pode passar, o guepardo passar de 100 km por hora. Há animais que se rastejam e a quase totalidade sabe nadar. Uns vivem submersos nas águas, nos mais diferentes níveis de profundidade, as aves voam, enfim, né, a pequenas, médias e grandes alturas, muita distância, a todo tipo de animal. Né? Mas vamos aqui voltar ao homem. O homem nasce, ainda bebê, não sabe se movimentar sozinho, depois começa a se virar, arrastar-se, depois começa a engatinhar, aí depois começa a querer ficar de pé e começar a trocar os primeiros passos, e vai equilibrando-se com certa dificuldade. Daí, firma-se melhor e começa a andar.
acha pouco e até pode correr, né? Às vezes até caindo, sofrendo as primeiras quedas. E hoje nós vemos que os homens correm muito. Os grandes velocistas ultrapassam os 35 quilômetros por hora. Isso é o natural do homem. Agora vamos voltar à falta de paciência. O homem teve pressa e quis aumentar a velocidade de deslocamento e a capacidade de aumentar as distâncias a serem percorridas. Com isso ele criou os carros, né? Antigamente os carros eram de pouca autonomia, andavam para curtas distâncias, velocidade baixa, mas nos dias de hoje nós temos carros, né, de Fórmula 1 e Fórmula Indy que chegam até a 400 km por hora. Né? E temos dragster que passam de 500, 600 km por hora. Mas o homem, ainda impaciente, ele achou pouco a velocidade terrestre e passou a voar. Ele começou a voar. Começou com os balões dirigíveis, o homem quis voar, chegando ao avião. Há aviões, hoje chamados supersônicos, que ultrapassam em muito a barreira do som, cuja velocidade no ar é de 340 metros por segundo. São os supersônicos. E a Terra ficou pequena, porque o homem pode se deslocar, né? Por uma distância muito grande num período muito curto nos aviões modernos. Na água não foi diferente. Né? Começou com os pequenos barcos, a remo, aquelas canoinhas, e hoje existem as lanchas extremamente velozes, os grandes navios de passageiro e os descomunais cargueiros. E ainda não se satisfazendo, o homem, o que ele faz? Ele, na impaciência, ele quis andar até por baixo das águas, criando os submarinos que podem navegar sobre e sob as águas. E submarinos desde mais simples aos chamados submarinos atômicos. E nós vemos aí que o homem, ele continua impaciente. O segundo item que eu gostaria de chamar a atenção é o egoísmo. Se eu lançasse uma pergunta a você que está vendo esse vídeo sobre o que você me diria se acontecesse a morte de 2 pessoas por ano na rodovia Presidente Dutra, 2 por ano, eu perguntaria, isso aí é muita coisa? Olha, a grande maioria vai responder, claro que não, 2 por ano na rodovia Presidente Dutra morreram de acidente, o que é isso? Mas depois eu falaria para eles, diriam que não, muitos diriam que não, mas eu falaria para eles, e se fosse seu pai, se fosse sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, essas 2 pessoas fossem da sua família, aí a gente vai achar que é muito. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas, nós somos a doutrina do eu, nós pensamos muito e nós esquecemos das outras pessoas. Né? Isso aí traz problema para nós, né? E a preocupação é muito com a nossa pessoa, a nossa vida. Esse momento da pandemia que estamos passando aí, nós estamos vendo muita gente despreocupada com a vida dos outros. Pessoas que estão morrendo, de várias famílias, né? Mas também há muitas pessoas que estão desempregadas, sem comer, vivendo mal, e muita coisa. E eu não quero entrar no mérito disso aqui agora, né? Mas nós estamos mais afeitos ao nosso problema do que ao problema alheio, o problema de todos. Porque quando pensamos no problema de todos, automaticamente
nós estamos incluindo a nós mesmos nesse todo, não é? Então, é muito importante isso. É claro que temos que cuidar da nossa família. Em 1 Timóteo 5,8 diz: quem não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos passar para o terceiro fator desencadeador: a ganância, a cobiça, a ambição de ganho, ganho ilícito, a ambição desmedida, né? Tem gente, a pessoa tem uma ambição normal, tem um limite. Tem um limite, a pessoa quer ser alguma coisa, quer adquirir alguma coisa, quer ter uma vida digna, quer ter uma vida confortável, procura estudar, trabalhar, né, aperfeiçoar-se, enfim. Ele tem uma ambição normal, mas existe uma ambição desenfreada. Nós temos visto aí algumas pessoas que caíram nisso aí e estão enfrentando problemas sérios com a justiça, correndo o risco de perderem um bem maior que nós temos na nossa terra, que é a liberdade. Bem terreno, bem secular, né? Mas eu estou falando aqui daquela ganância da pessoa que quer ficar rica a qualquer custo. Ainda que tem que passar por cima de tudo e de todos. O alvo é a riqueza a qualquer custo ou preço. Aí depois, quando vai parar na cadeia, fica deprimido. Não sou eu que estou falando aqui. O ex-governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ele está preso, era um homem altivo, animado, hoje está lá cabisbaixo, depressivo. Por quê? Porque teve uma ganância, uma cobiça. Tá bom? Vamos falar agora no quarto fator, a perda do verdadeiro sentido de família. O desentendimento entre os cônjuges, né? E eu aqui abro parênteses para colocar comprometimento dos pilares, as colunas de sustentação da instituição família, fecha parênteses. Tem o desentendimento entre pais e filhos, entre os filhos, irmãos, e entre famílias, gerando muitos conflitos, e entre as pessoas, e entre as famílias. E isso aí vai levar também à ansiedade e à depressão. E alguém poderia fazer um questionamento. Qual o remédio para tratar deste tão trágico mal? É claro que nós precisamos procurar, né, tratamento nos consultórios médicos, nas clínicas, nos hospitais, e vamos buscar ajuda. E nós mas nós não podemos ficar refém disso tudo. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós temos também que visar a nossa parte espiritual, porque ela está envolvida nisso aí. E qual é o caminho? Eu quero falar aqui, como eu que estou falando, eu acho que quem procura Deus, e os estudos dizem, né, que quem diz crer em Deus, que busca Deus, parece que tem uma vida menos, assim, não problemática, mas que enfrenta melhor os problemas. E alguém pode perguntar, mas que Deus? O Deus que eu conheço, né, e as grandes religiões da terra, o judaísmo, mesmo o islamismo e o cristianismo, é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Né? A Bíblia é um livro que eu acho muito interessante de ler. É o maior best-seller. Ela é traduzida total ou parcialmente em mais de 2.500 diferentes línguas e dialetos, né?
é um dos livros que nem contam, não se contam mais nem as edições, as impressões, porque é muito disseminado em todo o mundo, tá? E é um livro especial. Ainda que tenha uma grande diversidade de autores, em períodos muito distintos, mas você vai ver, ao ler esse livro, a consonância e a harmonia dos escritos. Tá? Esse livro começou a ser escrito em 1500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, até 90, 95 depois de Cristo, agora no nosso tempo. Né? Então, olha bem, por isso que eu falo da Bíblia, que eu creio na Bíblia. Se você crê, você vai acompanhar. Às vezes, se você não crê, às vezes você pode até parar de ver o vídeo, mas eu acho interessante você ouvir o restante. Em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz que tudo aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Bíblia, com certeza, vai ajudar no tratamento, na parte espiritual. Vamos ver aqui. Para a impaciência. O que a Bíblia fala para a impaciência? Porque a nossa paciência parece estar esgotando, está esgotada. A gente queria ver mudança nas coisas. As coisas parecem que não estão acontecendo conforme nós queremos. Nós gostaríamos que outras coisas acontecessem. Nós estamos impacientes, mas precisamos ter paciência. Hebreus 10, 36, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, para nós chegarmos a uma vitória sobre os problemas, nós temos que ter paciência. E às vezes nós queremos agir da nossa maneira, do nosso ponto de vista, com nossas próprias forças. Mas quando lemos a Bíblia e vemos, nós vamos ver lá, no Salmo 40, versículo 1, quando Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes você está clamando, eu estou clamando, eu quero que aconteça alguma coisa. Está precisando, nós precisamos, não é? Sair desse momento que nos aflige, está levando muitos à depressão. Ansiosos estamos todos, os 200 e tantos milhões de brasileiros, e muitos mundo afora, por que não dizer quase que toda a humanidade, está aflita, impaciente, angustiada, e muitos deprimidos, às vezes atentando contra a própria vida. No Salmo 37, 5, que também é Salmo de Davi, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Em Jeremias 17, 7, 8 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nós precisamos. Paciência fala de espera, de perseverança tranquila. Uma espera fala de fé. A fé, em Hebreus 11:1, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E também em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é recompensador, premiador daqueles que o buscam. Há muitas outras citações bíblicas, né? E nós temos que ir pacientes,
Mateus 24, 13 diz, aquele que perseverar até o fim. Né? Lucas 21, 19 diz, na vossa paciência possuí a vossa alma. Em Romanos 5, 3, nós vemos em Romanos 5, 3, ali dizendo, e não somente isto, mas também gloriamo-nos na tribulação ou nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança, que é a fé que envolve a fé, ela não traz confusão. Né? Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele diz, para nós, para você, ó homem de Deus, segue a paciência, dentre outras coisas, ele fala justiça, piedade, fé, caridade, ele fala na paciência, na mansidão. Então, nós precisamos disso, nós temos que fazer isso. E Hebreus 6,15 diz, e assim esperando com paciência. Né? Compensa ter paciência. Compensa ter paciência. Romanos 12, 2 diz, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Nesse momento de tribulação que nós estamos passando, nós temos que ter paciência. E ele diz que para nós perseverarmos na oração. Tudo bem. Para o egoísmo, qual é o remédio espiritual para o egoísmo? O egoísmo, Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele diz a partir do versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que haja ele diz ali, seguindo, ninguém atente para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Às vezes nós atentamos muito para o que é nosso, mas não para o que é dos outros. E ele continua dizendo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha o que Jesus fez. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que exemplo para nós, de humildade, de paciência, de perseverança, de tolerância. Eu quero dizer para você também, que para o egoísmo, diz que Deus não é egoísta. Deus, ele pensa na humanidade. Deus está vendo o que está acontecendo. Deus, ele tem o controle. No momento que ele entender, ele pode agir. Porque ele ama a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer, né, que também que em Mateus 5,44 dá uma lição muito grande contra o egoísmo, pensar em si mesmo. Mateus 5,44 diz, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos persegue. É muito duro isso, mas se Deus manda fazer, é porque dá para fazer. E dá para fazer, sabe por quê? Porque ele ajuda a gente a fazer. Ele ajuda você, eu, fazermos isso. Né? Há aí umas pessoas que eu não quero citar que estão prejudicando demais. Aqui a nós brasileiros, demais da conta. Nós não aguentamos mais.
mas nós temos que orar pelos que nos maltratam e aqueles que nos perseguem. Tudo bem, vamos para aqui. O terceiro, a ganância, a cobiça. Né? Fala da nossa preocupação com a vida, né? Nós temos que ter preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir, né? Mas eu quero falar rapidinho aqui na primeira carta a Timóteo, eu vou falar aqui 4 versículos rapidamente. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas pessoas não se contentam só com isso. Tendo as necessidades assistidas, atendidas, a pessoa não se contenta. Tem gente que aplicou aí para esse auxílio emergencial pessoas que não tinham direito. E sobrecarregando o governo, até atrapalhando outras pessoas mais necessitadas a receberem. Olha aí, ó, cabe lá no egoísmo, hein? Isso tudo leva a pessoa a ter ansiedade e depressão. Mas, continua dizendo Paulo, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências, que quer dizer desejos, vontades, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aí quando cai nisso, aí vem a depressão, vem a ansiedade. Quem faz a coisa errada, quem vive com a ganância, começa a ter ansiedade. Aí quando entra na perdição e na ruína, aí cai na depressão. E lá, no último versículo, no quarto que eu quero dizer agora, ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ansiedade não é o mal? Depressão não é o mal? O amor do dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Né? Interessante que Salomão, lá em Provérbio 30, ele diz assim, 2 coisas te pedi, não mas negue antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Ele fala, por quê? Porque porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mal do nome de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui, que ele não quis nem pobreza e nem riqueza. Ele quis o pão da porção acostumada. Tá bom? Para ganância fica isso aí também. Ganância fica isso aí. Agora, a perda do verdadeiro sentido de família. Né? Nós citamos 1 Timóteo 5,8. Quem não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós estamos tendo muitos problemas de família. E isso aí é um caminho muito curto para ansiedade e depressão. Paulo escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, versículos 4 e 5, ele diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sob sujeição, né, participando da vida dos mesmos. Nós temos que cuidar da nossa família, com toda a modéstia. No versículo 5 diz, se alguém não sabe governar a sua própria casa, né? Em muitos casos nós cuidamos mais da nossa vida profissional, dos nossos negócios, até das coisas que temos. Tem gente que cuida melhor do carro dele do que da família. E esquecemos da responsabilidade com a nossa própria família. Com a nossa própria família. Né? Então, eu quero aqui lembrar que lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, fala assim, vós, maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia não fala diretamente para a mulher amar o marido, conforme fala para o marido amar a mulher, conforme aqui em Efésios 5:25. Mas em Lucas 6:38, que eu gosto de dizer que é o versículo da reciprocidade, diz assim, Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Aqui é reciprocidade. Com a medida do amor que nós tivermos, a nossa mulher, a nossa família, nós teremos essa medida de volta. Mas nós precisamos dar primeiro, né? Para os filhos, um alerta. Nós que, né? Eu não tenho mais meus pais, mas muitos têm. Efésios 6, 1, 2, 3 e 4 fala: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O filho que honra o pai e a mãe, ele vive muito tempo sobre a terra. Espero que você, que não tem mais seus pais, que você tenha honrado a ambos, né? Seu pai e a sua mãe. E você que ainda tem, que procure fazê-lo o mais rápido possível, tá? Em Provérbios, Salomão, ele fala lá no capítulo 22, versículo 6, ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Precisamos instruir os nossos filhos no caminho que deve andar. E às vezes você pergunta, mas qual caminho? Tem que saber qual caminho. Pela Bíblia, nós vemos lá em Provérbios 14, 12, 16, 25, na Bíblia em português eles tem uma pequena diferença, mas em inglês eles são exatamente iguais. Mas em português eles dizem assim, vou falar da mesma maneira. Há caminho que, aos olhos dos homens, parece direito. Às vezes você pensa que aquele caminho é direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Agora, e você poderia perguntar, e qual que é o caminho? Um dia, Tomé, lá no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 5, ele perguntou a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu no versículo 6. E Jesus disse-lhes: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amigo que assistiu até agora, que Deus continue abençoando a todos nós, dando-nos força para continuar enfrentando este momento que estamos passando e buscando aqui para a ansiedade e até para a depressão o tratamento secular, mas principalmente o tratamento espiritual, conforme nós aqui aprendemos. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém.